O Jornal SLJ, o portal Notícias do Vetor Norte, abre seus trabalhos novamente para mais um Sem Censura aqui no Palmital, na Arena Centro Esportivo, fundada há 13 anos no Palmital, pelo nosso querido amigo Rei Zulu, professor, mestre em defesa pessoal e jiu-jitsu e treinador de boxe, que entra agora para a gente poder entrevistar. Acompanhado dele, nós temos o prazer de receber também mais um homem, o Leonardo, o apelido dele é Mega. Ele é um policial penal, lutador de Krav Maga e Jiu-Jitsu e também instrutor, tanto aqui na Arena do Palmital, quanto na nova unidade que eles estão criando lá no São Benedito. Aliado a essas duas pessoas aqui, a gente tem com muito orgulho a presença da Morgane, que é uma escrivã de polícia da Polícia Civil de Minas Gerais, e ela é da Delegacia de Mulheres, palestrante em relação ao trabalho e ao assunto que nós vamos tratar aqui. Finalmente, a gente recebe a nossa amiga Lilian, que ela é escrivã da Delegacia de Homicídios do Palmital, instrutora de defesa pessoal e praticante de jiu-jitsu e boxe. Gente, a importância dessa matéria é trazer para toda a população, mas principalmente para as mulheres, o que vem a ser a defesa pessoal e uma maneira de se proteger dos abusos e das agressões que elas eventualmente podem sofrer. A gente sabe que a mulher sem querer desmerecer no aspecto geral, mas é sempre a parte mais fraca quando se encontra e se defronta com algum tipo de agressão. E nós vamos falar sobre isso aqui com muito prazer com essa equipe maravilhosa. O nosso Sem Censura hoje aqui no Arena Centro Esportivo, um bate-papo informal sobre uma palestra que ocorreu aqui hoje. Nós vamos começar aqui com o nosso querido Rei Zulu, que nós já apresentamos. Mestre, o que aconteceu aqui? Como é que foi? Me conta o que aconteceu hoje de manhã aqui. Então, hoje foi feito aqui uma palestra, um seminário de defesa pessoal feminina, né, voltado exclusivamente para o público feminino, sobre as questões, né, algumas mazelas que acontecem com as mulheres no dia a dia, né, de defesas domésticas, né, agressões, né, coisas voltadas no ambiente da defesa pessoal. Então, a gente fez aqui uma palestra, né, justamente dizendo para elas que existem possibilidades de defesa, né, de situações que possam vir a ocorrer para elas, em todos os tipos de situações, né, em questão da prática da defesa pessoal. Entendi. Lilian, você foi uma das primeiras a fazer a apresentação e demonstrações. Você pegou quem? Pegou o Mega ali e fez umas demonstrações com ele? Sim, o Mega foi o meu star. Ele foi o que apanhou, então? É, foi o que apanhou. Isso agradou muito a mulherada. Elas gostaram, né? Mas aí eu te pergunto o seguinte, dadas as circunstâncias e principalmente a participação que a gente percebeu que foi muito interessante, porque ela tinha muita gente aqui e deu para perceber que havia uma atenção e uma interação muito grande com vocês. Qual a conclusão que você chega? O que você viu dessa participação aqui hoje? Bem, eu vi comprometimento, eu vi que muitas mulheres se identificaram, principalmente em algumas técnicas, como esganadura e a defesa de saída de estupro. Então, a minha conclusão é o seguinte... Me explica melhor. Você sentiu alguma coisa quando você fazia a demonstração, é isso? Sim, eu percebi. Eu percebi, assim, a identificação de muitas das participantes em algumas técnicas. E as que mais, assim, deixaram as participantes emocionadas, saída de estupro e esganadura. Esganadura é esse golpe aqui, ó, no pescoço. Geralmente, ele é aplicado em ambiente confinado e muitas das vezes durante uma violência doméstica. Ou até sexual. Sim, também. E aí você sentiu que houve uma reação até inusitada, inesperada, das pessoas ao sentirem aquilo? Sim, é como se elas tivessem se identificado. Poxa, eu já passei por isso. Poxa, eu conheço alguém que já passou por isso. Nossa, eu cheguei... Eu já vi acontecer. Eu já vi acontecer. Eu até me arrepio aqui, sabe? Lembrar os rostinhos, sabe? Nada melhor para poder explicar isso do que uma escrivã que deve ter escutado alguns casos parecidos como esse que você vivenciou aqui hoje, que é a nossa amiga Morgane, né? Isso. Morgane, eu realmente tenho uma admiração muito especial
pela mulher trabalhando, mas eu tenho uma admiração especial maior ainda quando se trata da mulher cuidando da mulher. É isso O mesmo. que você sentiu aqui? Você deu para perceber que havia realmente essa sensação da Lilian, ela aconteceu? Sim, com certeza nós tínhamos aqui no nosso público algumas mulheres ou que foram vítimas de violência doméstica ou que conhecem, têm muita proximidade com outras mulheres que foram vítimas de violência doméstica. O que você já viu lá na sua delegacia que se tornaria impactante para você, que seria alguma coisa que marcou você pessoalmente? Os crimes sexuais, eles são muito impactantes, né? E também a violência doméstica. Olha, dá para fazer o cachorro calar a boca? Podemos continuar? Ok. Bom, em delegacia é rotineiro violência. Dá para ficar? Então vai. Volta lá, onde é que você estava? No impactante. A violência doméstica ela é impactante para todos que ouvem, né? É um relato que traz muito sofrimento, que traz muito sentimento, né? De uma mulher em que é agredida por uma pessoa que ela ama, né? Então a violência doméstica em sede de delegacia da mulher são relatos todos os dias, né? De pessoas que são agredidas por pessoas que ela ama. Mais próxima do que imaginava. Né, a violência doméstica ocorre dentro do seio familiar. Então, são maridos, são namorados, pais, irmãos. Então, acontece em torno da família mesmo, do núcleo principal da família. Entendi. Ô, Zulu, essa palestra é a primeira que você está fazendo? É um projeto que você está pensando? O que está acontecendo? Como é que você conseguiu agregar essas pessoas? Então, a pergunta é uma só. É a primeira palestra? Você pretende ampliar isso e a que nível? E, finalmente, como é que você conseguiu juntar essa turma? Então, essa não é a primeira palestra, não é o primeiro seminário, tá? Mas esse é o primeiro seminário com esse time pesado aqui. Pesadão! Né? Pesadão, que eu estou com ele agora. Mas, assim, existem planos para outras palestras, até do mesmo significado, em outras regiões, tá? Então a gente pretende ainda fazer um seminário de defesa pessoal urbano, tá? Voltado para homens e mulheres em outro tipo de situação, né? E também uma defesa pessoal voltada mais à parte ali, jurídica, né? Porque a linha da defesa pessoal, da agressão, elas são bem finas. Então ali a parte jurídica também é muito interessante. Vamos falar sobre isso. Mélia, qual a sensação que você tem ao participar de um projeto como esse e o que você traz, o que te trouxeram essas meninas? Você viu alguma coisa? Sim, a participação ela atingiu o seu 100%, né, do objetivo da equipe, né? Eu tenho certeza disso pelo olhar, pelas expressões das pessoas que estavam aqui envolvidas aqui. É muito difícil para as mulheres hoje em dia ter esse contato da defesa pessoal no seu dia a dia, às vezes pelos seu dia a dia mesmo, de mãe, esposa, enfim. Hoje foi o momento dela estar participando aqui e interagir com a gente aqui nesse compartilhamento de informação, né? Então, para mim, pessoalmente, né, foi o êxtase para mim, né, de estar abraçando isso aqui, um pouco do que eu conheci, um pouco que eu treinei com o meu mestre, né? Então, realmente, você vê que elas têm, sim, curiosidade, pretende, talvez, daqui para frente, né, praticar a defesa pessoal. E aí eu vou te perguntar outra coisa. Você que deve ser um instrutor, ou pelo que eu entendi, você deve ser um instrutor na São Benedito, né? Nós vamos colocar no lettering aqui os endereços, os horários que você tem disponibilizados. A gente vai passando isso para que vocês possam realmente ter divulgação e amplitude desse projeto, que cada vez se torna mais. Temos 3 policiais aqui, Zulu, mas aí eu te pergunto o seguinte: você, como policial penal, você convive com apenado, provavelmente que tenha cometido algum desses tipos de crime. A Morgane escuta tanto a parte vítima quanto a parte autora. E a minha amiga Lilian, que ela encara o processo final e o deságue de todo esse problema que pode ocorrer, que é a fase final de um feminicídio, no final das contas, né? E nós sabemos da seriedade desse processo como um todo na sociedade brasileira. A gente vê que isso tem crescido, o abuso tem ocorrido com muito mais frequência. E aí eu te pergunto, você lá no seu trabalho, você tem visualização desse tipo de coisa? O porquê que o homem age assim?
Sim, essa pergunta foi muito interessante porque hoje é a primeira vez que eu escuto um relato, né, de uma escrivã, né, que está ali lidando dia a dia. O meu convívio é realmente com o apenado, né? Então, assim, com o agressor, de fato. E a gente sabe que, infelizmente, hoje todos nós, principalmente as mulheres, né, perdeu o seu direito, né, de escutar uma música na rua, pegar seu telefone, usar um bom cordão ali e tal. Então, o agressor não está nem aí para o direito da mulher, né? Chega lá, né, onde eles ficam reclusos, a gente vê que eles não estão nem aí para aquele direito, né? Ou seja, pode passar a pena lá que na hora que ele sair vai agir igual, né? Provavelmente, né? Então, assim, a gente vê realmente a índole daquele recluso, né? A gente vê que está ali realmente dentro dele aquela vontade de agredir, não somente um ladrão, mas às vezes um cônjuge, né? Tá ali na sua casa e fez aquela agressão, né? Aquela agressão doméstica. Então, é recorrente, é algo recorrente. E aí, Morgane? O que você percebe disso tudo? Até onde que isso vai? Pois então, sobre a violência doméstica, né? Ela está dentro dos ambientes familiares quando há uma estrutura de machismo, né? De posse da mulher como objeto do relacionamento. Então, esse relacionamento abusivo vai gerar as agressões físicas, psicológicas. Então, com isso, nós temos aqui em Santa Luzia uma delegacia especializada, que é a Delegacia de Mulheres. Quem é delegado hoje? Delegado. É delegado? Um delegado com muita sensibilidade, muita competência. Qual o nome dele? Pedro Cunha. Ah, doutor Pedro. Conhece? Conheço. Sim. O doutor Pedro ele é extremamente competente, inclusive ele trabalha incansavelmente e de acordo com a última estatística e diagnóstico feito, a Delegacia de Mulheres é uma das mais produtivas do estado, se não a mais produtiva do estado. Então lá nós temos uma equipe voltada para o atendimento das mulheres, trabalhamos como uma engrenagem, como uma fábrica mesmo, e o Judiciário está respondendo a toda essa demanda junto com o Ministério Público. Vou até ter que me alongar um pouquinho com você. Existe uma lenda, ou existe um pré-requisito, uma montagem de medo em relação à mulher procurar a delegacia, porque ela pode... Diz a lenda que se chegar lá, as pessoas vão colocar em dúvida aquilo que ela está dizendo. Olha, como é que funciona? O que ocorre? A Delegacia de Mulheres, ela investiga fatos, né, e não pessoas. Então, nós estamos lá para investigar os fatos. Como temos vítimas de violência doméstica, temos também falsas vítimas de violência doméstica, né? Então, nós estamos lá para investigar fatos. Então, com isso, nós vamos trabalhar. A palavra da vítima, ela tem muita relevância, porque o crime de violência doméstica, ele ocorre às ocultas, às escondidas, sem a palavra dele contra dela. Sem testemunhas. Então, a violência doméstica, tanto quanto a violência sexual, não tem testemunhas. Elas acontecem a quatro paredes. Então, como que nós vamos saber se aquele fato realmente aconteceu ou não? Através da linearidade da palavra da vítima, se ela entra em contradições ou não, e através do aspecto do abalo psicológico. Então, uma vítima, ela é ouvida e todo o teor da narrativa dela é colocado no senso de se há contradições ou não, se há testemunhas. Mesmo que não haja testemunhas dos fatos em si, vai haver testemunhas do convívio. Ele já agrediu em outras ocasiões, ele já ameaçou em outras ocasiões, vai até a família e vai procurar entender o contexto de violência que a vítima vivia. Então é possível ter provas de uma violência doméstica, mesmo não havendo testemunhas presenciais dos fatos. Entendi. Lili, me explica um negócio aqui. Você começou a praticar artes marciais, ou começou a treinar alguma coisa até se tornar uma pessoa capacitada para fazer uma demonstração de defesa pessoal? O que te levou a isso? Praticar arte marcial. Eu vou te fazer uma pergunta difícil. É difícil, mas assim, que vai expor um assunto que eu vou ter que falar, mas é um assunto que muita gente passa por ele, mas é velado. O que me trouxe para a Academia de Artes Marciais foi a depressão. Você estava deprimida. Estava. Eu ia te perguntar depressão profunda. Aliás, de repente, esse bate-papo aqui, ele serve de motivador, ele acaba motivando as pessoas. Você já chegou a sofrer algum tipo de agressão desse tipo? Não precisa dizer o que é, mas já aconteceu com você alguma coisa parecida? Já passei por uma situação, sim, né, de violência. Mas assim, que vai expor um assunto que muita gente passa por ele, mas é velado. O que me trouxe para a Academia de Artes Marciais foi a depressão. Eu ia te perguntar uma coisa. Eu ia te perguntar, você já chegou a sofrer algum tipo de agressão desse tipo? Não precisa dizer o que é, mas já aconteceu com você alguma coisa parecida?
pelo fato de eu ser mulher, abuso sexual. Se eu tivesse o preparo que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu faria, evitar a situação de risco. Observar. Porque a pessoa que quer te fazer o mal, na maioria das vezes, é um conhecido. Quem quer... o abuso sexual geralmente acontece com uma pessoa que é do seu convívio. Quando você menos espera também. E quando você menos espera, né? Então, o que eu faria? Eu não ficaria sozinha. Evitaria esse tipo de situação de risco, não ficaria sozinha. E de imediato eu já iria identificar que eu iria ser exposta numa situação de risco. E eu iria usar prevenção. Simplesmente sair do local. Mas e se fosse hoje também, se o cara fizesse uma graça pra você dava ele um repento bem arrumado, né? Nossa, se fosse hoje, irmão. Hoje o pau quebrava. Nossa, era no mínimo 5 dentes quebrados. Tirando essa conclusão, então você sabe da importância do seu trabalho frente a essas moças que participaram desse seminário de hoje. Sim. Então você, mais do que ninguém, sabe da importância da sua fala e das suas atitudes. O que você teria para dizer para essas meninas, para as mulheres em si? O que as mulheres precisam ouvir? Eu digo para as mulheres, né, para todas elas, que vocês não estão sozinhas. Não estão sozinhas. Tem sempre alguém que está disposto. Eu estou disposta a ouvir vocês. Tem a Morgana também, tem essa equipe aqui, que é uma equipe humanizada. Que eu acho assim que para ouvir uma mulher que sofreu um abuso sexual, que sofre tortura emocional, tortura mental em casa, ela tem vergonha, ela não quer falar. Mas chega uma hora que ela está assim, tão sofrida que ela não consegue segurar, mas ela não vai falar para qualquer um. Ela vai falar para uma pessoa humanizada. Com empatia. Com empatia. Então eu digo, eu estou disposta a te ouvir, nós estamos dispostos a ouvir vocês. Vocês não estão sozinhos, tá? Mulherada, vocês não estão sozinhas. E Não vou te falar estão. igual o tamanho do Zulu, velho. Olha o tamanho desse homem. Vocês não estão sozinhas, não. Magá, suas considerações finais, que você tem alguma coisa para acrescentar? Morgana. Desculpa. Não, minhas considerações finais é falar que a Delegacia de Mulheres ela está à disposição para atender todas as vítimas. Vocês estão aonde? Vocês estão no mesmo lugar lá? Isso, nós estamos na Avenida Brasília, 3.550, em frente ao Sesc, do lado do Apoio Mineiro. Né? É uma baixadinha lá, são duas delegacias, a terceira delegacia e a Delegacia de Mulheres. Lá nós contamos com uma equipe, né, especializada para fazer o atendimento de vítimas de violência sexual, vítimas de violência sexual e também crianças vítimas do sexo feminino. Então, o nosso trabalho é fazer todo o trabalho investigativo para corroborar para uma condenação, para um deferimento de medidas protetivas no judiciário. Então, nós trabalhamos juntamente com o Judiciário e o Ministério Público para dar essa resposta estatal mesmo de um crime que abala tanto a vida das pessoas, né, das vítimas de violência doméstica. Resumindo, você também vai ouvir as meninas. Sim, sim. Com certeza. Sim, sim. Léo, fala para nós aí. A parte estarei aqui, caso vocês precisem de treinar. É preciso treinar, é preciso vir para um centro de arena de artes marciais, onde tem pessoas responsáveis, né, competentes para poder ministrar essas defesas pessoal. E muito importante que vocês tomem essa decisão, que as mulheradas, né, que a mulher tome essa decisão de vir treinar. A agressão ela começa como psicológica, em parte com a agressão física, então você precisa aprender a se defender. Não adianta você ter uma garra de uma leoa se você pensa como uma ovelha, né? Então, assim, é preciso ter essa consciência. As mulheres hoje precisam ter essa consciência. Hoje esse grupo que esteve participando aqui teve essa consciência, né? Eu tenho certeza que aqui vai surgir novas integrantes da equipe Arena, né? Da equipe Choque. Então, eu estarei aqui, né, para compartilhar aquilo que eu aprendi com o meu mestre, né, aquilo que eu venho praticando. A Lília, né, dispensa qualquer tipo de comentário, como minha colega, como minha companheira de treino. Puxa saco mesmo, porque ela falou que vai te pegar de novo. Pois é sempre assim os treinos, bem pesado, né? Então, foi assim que ela conseguiu desenvolver, e eu tenho certeza que ela vai caminhar por mais distância dentro da defesa pessoal. É uma pessoa ímpar mesmo, né, de caráter, poxa, não tem nem o que dizer, eu só agradeço. Hoje a Morgana está
né, conosco aqui, está sempre vindo treinando. Então acredito que ela também já conseguiu perceber que a equipe em si, né, ela preza muito por esse conhecimento, por divulgar, por compartilhar. A gente não retém nada, a gente quer sempre entregar tudo realmente que a gente sabe. E assim tem dado certo, né, mestre? Foi assim que o mestre nos ensinou. Então eu quero ser esse braço extensor da equipe, continuar sendo, né, e agregar, somente isso. Mestre Zulu. Não, eu tenho uma pergunta para você. Você vai ter que respirar, filho. Calma aí, não é assim não. Não é assim não. Ah, eu vou chegar aqui e agradecer. Não, você não está no seminário, não. Agora você está no Sem Censura, a conversa é outra. Sem censura. Me conta uma coisa, na época, para esclarecimento, esse é um programa já tradicional do Jornal SLJ, página Santa Luz Viajar no Facebook. É a maior, orgulhosamente eu posso dizer a vocês, é a maior em alcance e engajamento no Facebook. No Instagram a gente ainda está engatinhando, mas já está caminhando para isso. E eu dou muito valor para as pessoas com entrevista. Mestre, uma das coisas que eu mais tenho entrevistado ultimamente é exatamente o pessoal de artes marciais de Santa Luzia. Sim. E eu já encontrei diversos vieses, diversos setores, e até algumas eu deixei de fazer exatamente porque na minha cabeça não tinha aquela consistência necessária da ética, do caráter e principalmente dessa preocupação em servir a comunidade. Sim. Me conta um pouco sobre a Arena. Eu peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência para o meu amigo Zulu aqui explicar de onde que veio essa ideia, como é que você começou e o que você sente, como é que está hoje. Sim, o Centro Esportivo Arena, na realidade, ele começou, já tem uns 13 anos, né? O Centro Esportivo Arena. Na realidade, ela começou na garagem da minha casa, né? Comecei dando aulas particulares para um público de 3 alunos, né? De jiu-jitsu ali na garagem. E aí foi expandindo de uma tal forma que chegou a ter 35 pessoas dentro da garagem. Ainda bem que não está na pandemia, né? Ainda bem que não está na pandemia. E ficou meio difícil. Aí eu tive algumas... Sempre fiquei localizado aqui, né, entre a região, né, de São Benedito, Cristina e Palmital, né? Aí até chegar no espaço que estou hoje. Então, assim, hoje o objetivo da Arena das artes marciais em si, dos professores que tem aqui. Aqui a gente tem taekwondo, jiu-jitsu, boxe, defesa pessoal, né, muay thai, funcional, mas o objetivo principal é cuidar da pessoa, do ser humano. E nas artes marciais hoje, infelizmente, existem profissionais e profissionais, né? Então que está meio distorcido a algumas coisas, né? Então, como eu vim de uma velha origem, né? Então, assim, eu prezo muito que sim, a pessoa seja ali um competidor, mas acima de tudo, seja um homem, seja uma mulher, né? Seja uma pessoa de caráter. A arte marcial preza isso, né? Um ser humano, uma pessoa boa. Não é para sair brigando, não é para sair entrando em torcida organizada, não é para sair batendo nas pessoas gratuitamente, e sim para ajudar a mente. Como a própria instrutora Lívia disse, é uma pessoa que você vê que veio na situação de depressão. Então eu tenho alunos assim, que veio na base da depressão. Não querem ser competidores, não querem, simplesmente uma questão de descarregar a energia. Botar para fora. Botar para fora. Eu posso até te interromper, eu vou te falar Sim. uma coisa. Assim como ela saiu da depressão praticando artes marciais, Sim. eu, depois da morte da minha mãe, eu saí da depressão jogando futebol. Sim. E o esporte, a endorfina, a adrenalina que ele libera, acaba causando isso, né? Sim. E aí, bom, você fez isso. Só a equipe Choque tem equipe de competição? Temos equipes de competição. Vocês estão preparando para competir? Tem alguma competição marcada? Sim, eu vou lutar agora boxe dia 5 de dezembro, né? Mas tem competições de jiu-jitsu que aconteceu, foi final de semana passada. Ah, você estava lá no evento poliesportivo? Sim, estava lá. A equipe foi graduada em 100% lá. É mesmo? Né? Principalmente as crianças. Então, assim, foi bacana. bom, foi show. E o público daqui da região do Palmital, né, é um público carente, sabe? Aqui não tem muito investimento em si no esporte, sabe? O que tem aqui, existe aqui o futebol, tem alguns professores, né, que dão aula de futebol e tal,
mas não tem um incentivo. Não tem incentivo do governo, não tem incentivo do município, sabe? Em questão isso. Então você tem muito grandes talentos dentro do voluntário. Tem muita gente boa aí. Eu Tem. entrevistei, inclusive, uma das meninas que participaram lá desse evento, na disputa de cinturão lá, a Larissa Leila. Inclusive, a entrevista dela está lá no portal. A gente sente uma carência muito grande de apoio. Sim. Porque não é por nada, mas se tivesse no seu braço aí o apoio de um supermercado, da lojinha da esquina ali, Sim. por menor que seja esse valor, ele agrega valores e reconhecimento ao seu trabalho. Sim. Né? Hoje uma criança que você investe hoje no esporte é uma criança menos na rua. Verdade. Entendeu? Então, assim, é essa visão que às vezes está faltando no município. Eles não conseguem conectar isso. E hoje, infelizmente, existem alguns professores, né, aí de artes marciais, que usam, eles às vezes dão uma aula gratuita num lugar, numa praça, mas com um viés completamente distorcido daquilo que é necessário. Tá? Então, com uma carcaça de social, mas com fundo de política. Financeiro. E também financeiro. E também financeiro. E às vezes você perde ali futuros atletas, futuras pessoas, porque depois lá na frente se magoam e se frustram com artes marciais por causa de pessoas desse jeito. Entendeu? Então, assim, aí acaba todo mundo englobando que artes marciais em geral não presta por causa de um público X, Y, Z que tem. Mas aqui, se houvesse mais incentivo, de uma certa forma, né, muita coisa poderia ser melhor. Como Com educação, certeza. não é? Com certeza. Poderia estar bem melhor. E, infelizmente, não é num grau de investimento. Falar em investimento não é abrir um ringue e falar, lutem, não é isso. Entendeu? É investir naquele profissional. Na formação da pessoa. Na formação de Exato. pessoas, entendeu? A pessoa que sai daqui com pessoas predispostas a ouvi-las, para começar, Sim, com predisposição a ensinar a elas que se defendam, sim, mas mostrando a elas, acima de tudo, que não é para elas chegar ali na esquina, eu vou pegar aquela ali e vou macetar. Não é essa a ideia, Sim. não é essa a formação. Olha, eu só posso dizer a vocês da equipe Choque, eu estou impressionado com o trabalho de vocês e eu tenho certeza que a sensibilidade da população luziense também vai ficar impressionada a partir do momento da narrativa de cada um de vocês. Então, Rezulu, Lília, minha querida, Léo, Morgane. A Morgane tem um nome diferente, né? Até para falar, ele morde a língua, Morgane. Bonito nome, viu? Muito obrigado a todos vocês, a equipe Choque e o Rogério Magno aqui, encerrando Sem Censura.